Bom dia, pessoal. Sou Ricardo Vieira, sócio aqui da Logos Capital, junto com o Luiz Guerra, meu sócio. Voltamos aqui a nossa videocarta referente ao mês de novembro, ano de 2024. Por provocação de muitos cotistas, estavam cobrando a gente para dar um feedback. A gente vai voltar a fazer essa carta, se comprometendo com os nossos investidores, que todo mês a gente vai voltar a fazer, até dia 8. Né? É um compromisso nosso para falar um pouco do mês, cenário e onde a gente está investindo. O ano tem sido um ano muito desafiador, não só para a gente, para toda a indústria e o mercado acionário brasileiro, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais prospectiva, né? Olhando para 25 e talvez eventualmente até 26 já, né? Então, acho que alguns cases nossos que acabaram não dando certo ainda, né? Que a gente ainda permanece com ele na carteira, acabaram sendo bastante comprimidos ao longo do ano. A gente vai falar um pouco agora aqui, mas acho que vale pensar também um pouco na credibilidade, né, da perspectiva de como é que está indo o cenário macro aqui, né? Se a gente voltar um ano, a gente tinha uma perspectiva de juros, né, o mercado precificava um juros que poderia cair eventualmente até abaixo de 10. Agora, olhando para frente, daqui a um ano, o juros já está na curva acima de 15, né, o que prejudica muito alguns cases nossos, né? Isso, não, sem dúvida, mas eu acho que o mercado, né, se antecipa demais, é isso que o Ricardo falou, ou seja, para um lado ou para o outro, que a gente chama da esquizofrenia do mercado. Então a gente acha que ele começa a antecipar esse exagero, não necessariamente exagero, tá? Porque o governo realmente está se atrapalhando demais no que está se propondo a fazer, especialmente no fiscal, mas já precificam essa curva de 15 e os papéis já precificam essa curva de 15. Então aí que a gente vê uma série de oportunidades, né? Se alguma coisa mudar, a gente está... O que falta, né? A gente vê o valuation está muito interessante na bolsa, os cases onde a gente investe estão muito interessantes, o que falta de fato é aquele o mercado chama de trigger, né? Aquele gatilho que vai fazer com que as ações estão muito baratas, voltem ou para o seu patamar histórico ou para o patamar de valores que justifique, porque fica muito assimétrico, né, o que a gente gosta de dizer aqui, várias das nossas teses, né, e não são teses desconhecidas, nem com pouca liquidez, são teses conhecidas, a gente evita um pouco as empresas de maior valor de mercado, né, a gente nunca tem bancos, por exemplo, dificilmente a gente tem, mas até bancos hoje está muito barato no Brasil. Mas as teses mais médio e pequeno valor, mas que são líquidas, a gente vê muita simetria. E foi onde a gente sofreu, porque tiveram dois fatores, né, para fazer a gente sofrer. Um é esse macro que o Ricardo mencionou, ou seja, começa a precificar um juros mais alto, o juros né, a métrica de custo de oportunidade num país, então aí você tem que descontar seu fluxo de caixa das empresas a um juros mais alto, e aí faz com que elas tenham que valer menos. Mas vários desses papéis já desabaram, né? A gente está falando de quedas entre 30% e 50% nesse ano, né? Quer dizer, são quedas muito expressivas. Então aí a gente acha que já precificou esse cenário e qualquer coisa que venha do lado positivo pode fazer com que as ações voltem ao patamar que a gente acha mais razoável, que seria uns 20%, 30%, eventualmente 40% de upside, né? E a gente tem muitas dessas teses, tá? Quer dizer, que deveriam estar um pouco descoladas do cenário macro. A outra questão, né, que a gente tem que falar, né, que é um pouco que prejudica nossas teses, é o fluxo, né? Porque o que aconteceu esse ano, né, além desse macro mais incerto e pior para qualquer ativo de risco, foi a questão dos resgates, né? Tem muito resgate em indústria, os fundos multimercados estavam comprados um pouco em bolsa, tiveram que zerar ou tiveram que se estopar, né, porque eles têm eles são obrigados a estopar, porque eles têm a questão da volatilidade, né, e o drawdown como um fator a monitorar, a gente tem menos isso. Então a Logos tem menos isso, então isso fez com que eles obrigassem a vender determinados papéis e fizesse com que intensificassem essa queda, que é um pouco o que a gente chamou aqui de esquizofrenia. Uma coisa que a gente quer reforçar para os nossos cotistas e investidores é que, né, o que a gente quer aqui, né, que os cotistas entendam, é que a despeito de ter um ano ruim, a gente acha que o nosso DNA, né, que se tiver qualquer recuperação, a gente acha que a gente vai autoperformar demais a indústria, tá? Então, assim, como a gente ainda a gente deveria, né, e é um pedido de desculpa, né, ter ido um pouco melhor nessa queda, a gente não foi, e aí alguns cases que a gente segue na carteira de fato caíram esses 40%, 50%, que parecem extremamente exagerados, então a gente errou, de fato errou, mas dito isso, a gente acha que na alta ou numa normalização, não precisa nem ser alta, a gente vai sim autoperformar a indústria, é isso que a gente quer que nossos investidores nos cobrem, nossos cotistas hoje, potenciais investidores, porque a gente deve capturar sim, porque, de novo, né, a gente está falando de valuations aqui só para todo mundo estar na mesma parte, de 4 vezes lucro, né? Várias empresas que a gente investe está 4 vezes lucro, 5 vezes lucro, ou seja, aguenta muito desaforo de taxa de juros, porque estão realmente muito descontados, né?
Então essa é a mensagem que a gente quer passar, que o Ricardo mencionou no início, né? Olhando para frente, a gente acha que a simetria está muito favorável, mas não vê nada, né? Infelizmente, não vê nada ainda que possa ser um gatilho para destravar esse valor. Então a gente deve continuar carregando com cuidado, né? Sempre assim, o que a gente fala, né? De tentar operar, né? A ação sobe muito, a gente diminui um pouco a exposição, cai demais, a gente aumenta. Fazer sempre isso, mas dando essa confiança para o nosso potencial investidor e cotista de que a gente tem que capturar essa alta quando ela vier, tá? Esse é o nosso compromisso. Todo o nosso dinheiro 90% do nosso patrimônio está investido na empresa. Então isso é um compromisso realmente que é um alinhamento completo e a gente está se propondo a fazer isso. Acho que era isso, né? Acho que é isso e na próxima carta a gente vai falar sobre alguns cases. Até ano que vem, pessoal. Até o ano que vem, obrigado.